médico proctologista. E primeiro a gente vai saudar. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos aqui do Bom Dia Feira. É um prazer estar aqui com vocês e falando mais um pouquinho sobre essa doença tão importante, né? Que quanto mais conhecimento se tiver sobre ela, melhor. Primeiro a gente vai falar sobre o proctologista. Cuida de que tipo de doença o proctologista? Pronto. O proctologista é o especialista que cuida das doenças do intestino grosso, reto e ânus, as doenças clínicas e cirúrgicas. Existe ali às vezes um pouco de confusão com o gastroenterologista, mas esse já fica com os cuidados da parte mais alta do intestino, estômago, o esôfago, o intestino delgado. E às vezes também há uma confusão com o urologista, né, por causa da próstata. Apesar do exame da próstata ser feito pelo reto, a próstata não está no reto, ela faz parte do sistema urinário. Então, às vezes há essa confusão também, mas o proctologista é reservado à parte intestinal, intestino grosso, reto e ânus. Por isso que eu faço essa pergunta ao senhor, porque as pessoas confundem muito. Sim, né? sim. As pessoas confundem muito o proctologista do urologista e por aí vai. Né? Então, por essa razão é que a gente faz essa pergunta para que o senhor possa responder. Na certa feita, doutor Paulo, eu li uma reportagem e onde um cientista disse o seguinte, que a gente tem o cérebro como o mais importante órgão, porque é ele quem direciona tudo. Mas aí alguém questionou, o que é mais importante, o cérebro, o coração ou o intestino? Aí a maioria dava coração, cérebro, eles não, intestino. Se você não se alimenta, o intestino é quem digere os alimentos, quem leva a energia para o resto do corpo humano. Sem o intestino funcionando, não tem coração e não tem cérebro. Exatamente. Não é verdade? Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, o intestino, ele realmente é um órgão muito importante e é um órgão que acaba sendo responsável por muitas outras funções no corpo, além só de fazer a digestão, a absorção. Muitas coisas que são produzidas no intestino vão influenciar o funcionamento de outros sistemas. Por exemplo, nós temos a melatonina, né, a substância que regula o sono. Boa parte dela é produzida no intestino. O intestino é o local do nosso corpo onde mais temos células de defesa. O sistema imunológico mais rico do nosso corpo é o intestino. O intestino ele tem uma rede de neurônios, de células nervosas, tanto que é conhecido também como o segundo cérebro do corpo. Então, reage muito, né? É muito comum a gente falar assim, poxa, eu fiquei nervoso e tive uma diarreia, viajei e meu intestino prendeu. Então, o intestino responde muito a essas mudanças sensoriais e isso mexe com o funcionamento do corpo. Então, realmente, o intestino ele acaba sendo uma parte muito importante do nosso funcionamento. E basta você ficar sem se alimentar 24 horas para você ver, você perde a capacidade até de raciocínio, né? A dor de cabeça em muitos, porque o intestino realmente, ele me provou Exato. que o intestino é o órgão mais importante do corpo humano. Exatamente. Muito mais do que o cérebro, do que isso partindo do pressuposto de vida. Exato. Né? Partindo do pressuposto de vida. E muitas doenças que provocam diminuição de absorção de nutrientes, elas justamente acabam debilitando mais as pessoas. Muitas doenças intestinais que vão agir nessa parte de absorção, de nutrição, acabam trazendo consequências até mais graves e mais difíceis de se recuperar. Não é por acaso que os grevistas de fome, aqueles que fazem protestos, fazem mais pela greve de fome. Não é verdade? Exato. A importância dele, porque não faz pela a greve do cérebro, a greve do coração, a greve do... Bom, isso exatamente. Só para a gente ilustrar a importância do intestino. Agora, o grande problema hoje é a incidência de câncer do intestino. Me fale sobre essa incidência, a forma de se proteger e de se curar, para quem já está com ele no seu organismo. Vamos lá, o câncer de intestino, ele realmente, nessas últimas décadas, vem experimentando um aumento muito grande na sua incidência. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer,
para esse ano de 2022 é que o câncer de intestino nos homens ultrapasse o câncer de pulmão, passe a ser o segundo mais incidente entre os homens, o primeiro ainda é o de próstata, e nas mulheres ele deve ultrapassar também o câncer de colo do útero, ficando também em segundo lugar entre as mulheres, atrás apenas do câncer de mama. E essa incidência que vem aumentando nessas últimas décadas, ela é justamente qual o fator que a gente pode associar a isso? A alimentação, certo? Então, a gente vem com a vida mais agitada, com os horários mais espremidos, então, o uso de alimentos ultraprocessados, a carne vermelha, os embutidos, os fast foods, né? Então, esse tipo de alimentação, ele tem elementos irritantes que, em contato com a mucosa intestinal, podem provocar reações, mutações nessas células, e aí é onde se inicia o processo de surgimento, de crescimento de um tumor maligno no intestino. Então, as rotinas alimentares e o modo de vida, né? O estresse, tudo isso vem mudando a esse comportamento das pessoas, e isso vai contribuindo para essa incidência aumentada nessas últimas décadas. A principal forma de prevenção para o câncer de intestino é, primeiro, a pessoa saber os sinais de alerta, né? Quais são os sinais de alerta para o câncer de intestino? Primeiro, uma mudança no ritmo intestinal, ou seja, aquela pessoa que tinha o seu hábito de defecar ou diariamente, ou de dias alternados, etc., ela passa a notar uma mudança nesse hábito, uma certa dificuldade para conseguir eliminar as fezes. A presença de sangue ou muco, né? O sangue, seja ele aquele sangue vermelhinho vivo, né? Como se tivesse acabado de tomar um corte, ou às vezes até o sangue um pouco mais coagulado. E o muco é como se fosse um catarro que sairia junto com as fezes, né? Então, é uma coisa muito importante, sempre que a pessoa foi ali no vaso, olhar, né? Ver a característica das fezes é muito importante, ter esse hábito de você, antes de dar a descarga, olhar o que tem ali no vaso, porque isso aí às vezes pode chamar a atenção. Então, a presença de sangue, a presença de muco e dores abdominais. É claro, qualquer cólica que eu sentir vai ser, vou pensar que eu estou com câncer, não, mas aquela dor localizada, persistente, que você está vendo que ela está se repetindo sempre naquele mesmo lugar, já é um sinal de alerta. Então, alterações do ritmo intestinal, presença de sangue e muco nas fezes, dores abdominais são os principais sintomas, os principais sinais de alerta para o câncer intestinal. E aí, uma vez que a gente tenha sinais como esse, ou eu vou falar daqui a pouquinho dos protocolos de prevenção, o principal exame que é feito para essa investigação é um exame chamado de colonoscopia. A colonoscopia, muito se fala sobre ela, tem muitos mitos sobre ela, muitas pessoas têm até receio de fazer o exame, mas é um exame seguro de ser feito, é um exame que realmente precisa de um protocolo para limpeza intestinal, então as pessoas reclamam um pouco disso, mas a colonoscopia é o exame que vai identificar a chamada lesão pré-maligna ou pólipo, né? Então, 80% dos cânceres intestinais começam a partir de pólipos. São lesões pequenas, milimétricas, que não conseguem ser vistas em outro exame e que a colonoscopia já identifica e já remove. A gente consegue retirar essas lesões no momento do próprio exame. Então, a Sociedade Americana de Câncer Coloretal, já desde 2018, vendo esse aumento de incidência e, o mais importante, não só aumento da incidência, como também uma diminuição na faixa etária. Então, se observou que o chamado câncer intestinal precoce, que é aquele que começa abaixo dos 50 anos, começou a se tornar mais frequente. Então, desde 2018, a Sociedade Americana, ela já diminuiu a idade, né? O protocolo de prevenção, como é que a gente faz essa divisão? Hoje, conversamos com o paciente, nós perguntamos sobre seu histórico familiar, né? Parentes de primeiro ou segundo grau que já tiveram câncer intestinal na família. Se esse histórico é positivo, a gente orienta que esse paciente, a partir dos 40 anos,
mesmo que ele seja assintomático, ele já faça a sua colonoscopia e repita a cada 3 anos. Naquela pessoa que não tenha esse histórico positivo na família, a gente orienta que esse exame seja feito a partir dos 45 anos. Essa é a recomendação que começou a partir de 2018. Antes, a gente levava em consideração os 45 anos para quem tinha histórico familiar e os 50 para quem não tinha. Então, frente a esse aumento na incidência e essa diminuição na faixa etária, houve essa mudança na programação da colonoscopia. Então, hoje, nós orientamos 40 anos para quem tem histórico familiar de câncer intestinal e 45 para quem não tem. Então, quem não tem o histórico na família, faz aos 45 e repete a cada 5 anos. Então, assim, a colonoscopia hoje é a melhor forma de prevenção. Então, você consegue identificar essas lesões, que nós chamamos de lesões pré-malignas, e com isso você já evita o crescimento de uma doença, de um pólipo desse que poderia mais tarde se transformar em câncer. Então, a melhor forma de prevenção é ficar atento aos sinais de alerta que a gente falou aqui há pouco e ficar atento também a esse protocolo de prevenção com o exame. Então, a partir dos 45, mesmo que não tenha sintomas intestinais, já procurar um médico, conversar a respeito da colonoscopia. E se na família já houve um caso de câncer de intestino, também mais cedo pode ser feito essa pesquisa. Inclusive, nos parentes de pessoas que tiveram câncer intestinal precoce, a gente ainda faz até uma conta um pouco diferente, que é diminuir a idade do diagnóstico de 15 anos. E aí já começar mais cedo, porque o câncer intestinal, quando ele começa mais cedo, ele vai ter uma relação genética mais forte, ele pode até ter uma agressividade também mais forte. Doutor Paulo, o senhor falou aí que os embutidos são realmente uma bomba, mas há pessoas, sobretudo nós aqui brasileiros, gaúchos, né? E os baianos também, os churrascos de fim de semana, aquelas carnes gordas, né? Quem gosta da picanha assada, o que é mais prejudicial? Esse tipo de alimento ou embutido? Assim, a carne vermelha, ela está envolvida, né, com um fator de risco para vários tipos de câncer, não só o intestinal, não. Ela tem as suas vantagens, né, porque proteínas, todos nós precisamos de gorduras, de proteínas, mas não em excesso. Além do que, a digestão desses alimentos vão produzir elementos irritantes. Essa é que é a grande questão. Os embutidos da mesma forma. Geralmente a origem é a carne animal, então eu diria que eles estão ali pá a pá como vilões aí para o câncer de intestino. Tanto a carne vermelha como os embutidos entram nessa lista aí, eu creio que na mesma proporção de importância. As pessoas hoje que adotam essa chamada alimentação vegana, uns falam bem, outros falam mal, na verdade todos estão em busca de uma proteção à sua flora intestinal, principalmente ela. Sim, né? sim. Mas o que é que o senhor fala desse indivíduo que é radical vegano? É isso. Quando a gente se alimenta, né, a gente vai buscar nutrientes para o nosso corpo. Seja com a dieta vegana, seja com a dieta normal, nós temos que absorver dos alimentos proteínas, carboidratos, gorduras. Então, desde que a dieta seja balanceada, que o corpo consiga absorver aquilo, a gente observa que há uma equivalência, não há um prejuízo. É claro que quando você faz uma dieta baseada apenas em elementos naturais, você tende a ter uma resposta mais saudável. Os alimentos, como a gente comentou aqui, a carne vermelha, os alimentos processados, industrializados, eles vão ter ali conservantes, vão ter produtos químicos, são alimentos que a sua própria digestão vai gerar alguns elementos nocivos. Então, a pessoa que abuse desse tipo de alimento em relação
a quem faz uma dieta mais naturalista, com certeza essa pessoa vai estar exposta a mais riscos. Mas ambas conseguem promover uma nutrição adequada e evitando os radicalismos, né? Não podemos viver nos extremos, nem para um lado nem para o outro. Então, com equilíbrio, pode-se viver na dieta habitual e ter uma vida saudável, e também, com equilíbrio, pode-se viver na dieta vegana e ter uma vida saudável. Os transgênicos, já há uma prova científica de que eles realmente fazem mal à saúde, quem consome os alimentos transgênicos? Não, assim, a indústria, né, dos transgênicos, ela se cerca sempre de muitos estudos, onde eles justamente afastam essa possibilidade de que sejam alimentos nocivos à saúde, né? Então, eles sempre trazem muitos estudos protegendo o lado deles. E são estudos científicos, bem abalizados. Então, é uma questão assim de você... Existem pessoas que têm um princípio, uma crença de evitar esse tipo de alimento, mas esses alimentos, você tem ali eles sempre são abalizados. O senhor consumiria os alimentos transgênicos? Sim, sim. Consumiria. Porque há muita falação sobre isso, muito comentário, mas a gente não tem ainda uma prova exatamente cabal, então, né, de que o transgênico ele é nocivo à saúde. Exato. Como eu disse, quem produz o transgênico, ele tem toda uma proteção por estudos, né, que diz que vale a pena, mas também sempre é importante, como eu falei, a pessoa que adota uma dieta vegana, o vegetariano, por exemplo, que tem uma diferença do vegano, ele é um princípio, é um estilo de vida, e realmente as dietas naturais, como eu disse, elas sempre vão ser mais saudáveis do que a dieta que contenha. E hoje, em termos de tratamento cirúrgico do aparelho intestinal, como é que está a evolução no Brasil? Pronto. Doutor Paulo. O câncer intestinal, uma vez diagnosticado, seu tratamento é sempre cirúrgico, certo? Não tem... nós temos, em algumas situações especiais, de acordo com a localização do tumor, por exemplo, os tumores localizados na parte final ali do reto, antes da cirurgia, geralmente o paciente faz um tratamento de radioterapia e quimioterapia antes de operar. Os tumores localizados nas partes mais superiores do intestino, não. É direto para a cirurgia, e pode haver necessidade de quimioterapia após o tratamento cirúrgico. Agora, por exemplo, interrompendo o senhor, me perdão, sim. É o caso do Pelé agora, né? Sim, que tem um problema que fez terapia, mas isso. Agora parece que vai fazer cirurgia. Que às vezes o que acontece, ele pode ter as metástases, né? As recidivas, às vezes um tumor tratado pode voltar em outro local do intestino. Então, o tratamento chamado a quimioterapia e a radioterapia são sempre um tratamento de ajuda, né? Para tentar, primeiro, diminuir as lesões e para tentar impedir a disseminação delas. Então, assim, o tratamento é cirúrgico. Outra exceção seria alguns tipos de tumores no ânus, na borda anal, que às vezes só com tratamento radioterápico você consegue curar e não precisar de cirurgia, mas dentro do intestino, do reto em diante, o tratamento é sempre na fase cirúrgico. Terminal do aparelho digestivo é mais fácil o tratamento? Sim, não diria mais fácil, não. No ânus ele pode ser tratado de uma maneira menos agressiva, mas no reto e na parte do intestino grosso, cirúrgico, associado ou não à radioquimioterapia. Agora, no intestino chamado delgado, ele é comum também? O intestino delgado já a ocorrência de tumores malignos já é mais rara. Ele não tem uma incidência tão grande como no intestino grosso, não. E de estômago? O estômago já tem também não é tão incidente quanto o intestino grosso, mas já maior que o delgado. O câncer de estômago hoje, entre os homens, ele estaria na 4ª posição, mais ou menos, entre os tumores mais frequentes. E qual seria a causa principal de ocorrer mais no intestino grosso? O intestino grosso, ele tem uma questão que seria primeiro,
esse processo da digestão, né? Substâncias nocivas que vão atuar, que vão ter contato mais tempo com a mucosa do intestino, ou seja, no estômago, por exemplo, o alimento, ele é onde começa a nossa digestão, mais ou menos. O alimento vai passar pela ação do ácido, ele ainda não é, vamos dizer assim, molecular ainda, né? A partir do momento que o ácido age, que ele vai dissolvendo, que ele começa a ser absorvido, ele vai sendo quebrado em partículas, e depois, ao longo da digestão, ele vai ser transformado, reações químicas vão acontecer ali. Então, essas substâncias mais nocivas vão ser formadas após esse processo. Então, acaba que o intestino grosso é que acaba recebendo... Seria assim, uma espécie de um lixo, quando você joga... Exatamente. Exatamente. Então, o alimento no estômago, eu diria, ele está ainda mais preservado, mas as substâncias nocivas acabam chegando só no intestino lixo grosso. No final. Mas, doutor Paulo, muito obrigado. O senhor deu uma verdadeira aula de aparelho digestivo aqui, muito didático, parabéns, viu? Fiquei realmente aqui muito interessado nessa sua entrevista, acredito que o povo de Feira de Santana também, pela sua forma de explicar com detalhes, assim, convencimento, uma linguagem popular. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Seu consultório é onde? O senhor atende aonde em Feira de Santana? No edifício Premier, ali na sala 915, é onde a gente faz as nossas consultas. E é sempre um prazer receber os amigos lá. O senhor é de Feira mesmo? Sou daqui de Feira de Santana mesmo. Nasceu aqui? Nasci aqui, fiz faculdade em Salvador. Na época não tínhamos curso de medicina aqui em Feira de Santana. E depois de algum tempo, retornei para cá. E agora 2 cursos, né? Agora essa semana. Exatamente. Estamos aqui, nossa parceira, o UniFTC, um curso de medicina, uma conquista para Feira de Santana. Exatamente. Sou Cristiano, encontrei essa semana lá no shopping em Salvador, a semana passada, e realmente eu fiquei encantado. E o esforço de Cristiano, viu, gente? Tirar aquele chapéu para aquele rapaz. Corre o tempo todo. Né? Eu sou Cristiano Lobo. Um abraço para o Cristiano. Bom, mas doutor Paulo, muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade, a gente poderá lhe incomodar depois para fazer novas entrevistas. Estamos às ordens, o intestino, tem muito assunto a se falar sobre o intestino. Muito bem. Obrigado, bom dia de trabalho para o senhor.